O ano de 2022 marcou o fim da linha na MotoGP para uma das montadoras mais tradicionais de sua história. A Suzuki, depois de retornar em tempo integral ao Mundial em 2015 e se sagrar campeã de construtores e pilotos em 2020, deu adeus ao campeonato após quebrar um contrato existente com a Dorna até 2026. Mas apesar do fim triste, a marca de Hamamatsu surpreendeu o mundo nessa última incursão à MotoGP, maximizando seus recursos e conseguindo triunfar no campeonato com uma espécie de azarona. E é sobre isso, sobre esse stint de 2015 até 2022 da Suzuki na MotoGP, que é esse vídeo. Só que essa história de sucesso começou depois de um fracasso. Depois de ser campeã com Kenny Roberts Jr. em 2000, a Suzuki foi amargando ano a ano uma piora de resultados e, mesmo com alguns brilhos entre 2005 e 2008, nunca voltou a ser a força que fora outrora nas décadas de 70, 80 e 90. Com um panorama ruim e ainda sob o efeito da grave crise econômica de 2008, a montadora, a partir de 2011, reduziu sua participação na MotoGP a apenas um piloto e no fim daquele ano saiu do Mundial. Mas essa saída era temporária. No próprio comunicado oficial, a Suzuki prometia um retorno à competição em 2014 após uma reformulação. E de fato, o time japonês passou por uma grande reformulação, ou melhor, quase uma revolução, começando pelo fato de jogar fora a moto que eles usavam, de 2002 até 2011, exatamente a GSV-R. Com motor de 4 cilindros em V em 75 graus, a GSV-R tinha apenas vencido uma corrida em sua história, o chuvoso GP da França de 2007, com o australiano Chris Vermeulen. E sim, ela foi jogada no lixo, e em seu lugar, um novo protótipo foi criado, mas agora seguindo a mesma filosofia da Yamaha, com um motor de 4 cilindros em linha. Nasce então a GSX-RR. Existe um vídeo aqui no canal sobre as diferenças, os prós e contras de uma moto V4 para uma moto 4 cilindros em linha. Eu vou deixar aqui em cima, mas basicamente a tentativa da Suzuki era tentar mesclar ao máximo possível a boa velocidade em curva com a boa entrega de potência do motor, em vez de tentar simplesmente construir um motor que fosse rápido de reta e dócil para os pilotos. Ou seja, nessa nova entrada na MotoGP eles quiseram fazer da Suzuki uma outra Yamaha, mas pintada de azul mais claro. Até a tecnologia do virabrequim em plano cruzado girando em sentido contrário foi copiada. Já no chassi, a marca utilizou uma base de alumínio com peças de fibra de carbono, criando uma espécie de conceito híbrido. Mas o time também se reformulou do lado organizacional. Sua base europeia foi começada do zero com o italiano Davide Brivio, ex-chefe da Yamaha e posteriormente parte da empresa de Valentino Rossi como consultor, no comando no lugar de Paul Denning, chefe da Suzuki de 2005 até 2011. É interessante que a equipe do Denning, a Crescent Racing, foi para o Mundial de Superbike em 2012 com a Suzuki e segue lá até hoje, só que como equipe de fábrica da Yamaha. Então, se a gente tanto fala na Fórmula 1 que a Red Bull começou como Stewart, que a Mercedes começou como Tyrrell, é possível sim dizer que a equipe campeã em 2021 com o Toprak Razgatlioglu no Mundial de Superbike, a Yamaha, era, o espólio da Suzuki na MotoGP até 2011. Mas, por tamanha reformulação, em 2013 a Suzuki anunciou o adiamento de seu retorno na MotoGP de 2014 para 2015. Passando a testar desde 2013, visando a volta, a marca se utilizou de treinos oficiais na MotoGP e de pistas onde o campeonato competia para se preparar da melhor forma possível. O primeiro teste público da GSX-RR foi na sessão pós-GP da Catalunha de 2013, e ela foi seguida de outros ensaios privados e públicos em diversas pistas. A primeira aparição em corrida foi no GP de Valência de 2014, com Randy Depunier, responsável pelos testes desde o início. O time visava realizar o treino oficial de pós-temporada, logo após a prova. Mesmo com os testes prévios, a Suzuki perdeu 3 motores durante as atividades entre a corrida e o teste de fim de ano. Mas o foco, é claro, estava em 2015, a grande estreia, ou melhor, a reestreia. Os pilotos eram espanhóis, Aleix Espargaró, vindo de um grande ano com a Moto Open da Forward, e Maverick Viñales, campeão da Moto 3 em 2013 e que surpreendeu em seu primeiro e único ano na Moto 2 em 2014, sendo o terceiro no Mundial. Mas se por um lado a dupla de pilotos era interessante, do lado técnico a moto ainda deixava um pouquinho a desejar. O problema principal seguia sendo o motor, com cerca de 20 cavalos a menos que suas principais concorrentes. Isso se traduzia em por volta de 15 a 20 km por hora de déficit em retas. Porém, se essa questão do motor atrapalhava, na verdade, a Suzuki tinha uma grande colher de chá da MotoGP. Isso porque times com concessões, no caso a Suzuki tinha concessão, já que estava no seu primeiro ano, podiam usar pneus mais macios em classificações. E na Argentina, terceiro GP, se aproveitando do layout com curvas de alta, a Suzuki fez seu primeiro barulho, colocando Aleix Espargaró em segundo no grid e chegando a liderar o início da prova antes de ser engolida pelo resto do grid. Na Catalunha, sétimo GP, um upgrade de motor trouxe algo inimaginável, uma dobradinha no grid de largada.
algo que não acontecia para a Suzuki desde 1993. Com Aleix na frente de Maverick, essa foi a primeira e incrivelmente única pole da Suzuki nesse stint de 2015 até 2022. Os melhores resultados da marca no ano foram 3 sextos lugares, 2 de Viñales e 1 de Espargaró. Já em 2016, a moto deu um bom passo à frente, tanto na questão do motor quanto na questão da eletrônica, já que por ter usado a ECU única da Dorna em 2015, a Suzuki já tinha experiência com o software da Magneti Marelli, obrigatório para 2016. Essa centralina foi um passo atrás tanto para a Yamaha quanto para a Honda e ajudou a equilibrar a MotoGP. Agora, com o motor mais potente e a chegada do câmbio seamless, mais veloz nas trocas de marchas e com isso fornecendo mais estabilidade, a Suzuki avançou bastante. Capitaneada agora por Viñales, a equipe já na primeira prova se classificou na primeira fila, conquistou seu primeiro pódio na quinta prova na França, fez sua primeira volta mais rápida na Catalunha, 7ª etapa, e surpreendeu o mundo com uma performance dominadora em Silverstone. Mais rápido durante o final de semana inteiro, Viñales perdeu a pole no molhado para Cal Crutchlow, porém no seco dominou a prova e venceu com facilidade de ponta a ponta. Porém, e com ainda mais 2 pódios no Japão e na Austrália, Viñales se despediu da equipe para ir para a Yamaha ocupar o lugar de Jorge Lorenzo, que ia para a Ducati no lugar de Andrea Iannone. E assim, com o homem responsável por dar a primeira vitória da Ducati desde Casey Stoner livre, ele foi chamado pela Suzuki. Aleix Espargaró também se despediu do time após obter resultados aquém do esperado em 2016 e foi para a Aprilia. Alex Rins o substituiu. Mas se a Suzuki estava subindo até ali, em 2017 eles tomaram um belo banho de água fria. E tudo começou antes mesmo do início da temporada. Sem concessões para 2017, após os resultados de Viñales em 2016, o time seria obrigado a homologar um motor que teria o desenvolvimento congelado para a temporada ainda antes de seu início. E com o Rins sendo estreante e contundindo seriamente as costas no primeiro teste pela Suzuki, ainda em 2016, a decisão ficou no colo de Iannone. Mas aí, quando você dá autonomia e a responsabilidade do futuro de um time na mão de um piloto que não é assim reconhecido pela inteligência, pode dar muito ruim. E no caso da Suzuki, deu. Com os feedbacks do italiano, a equipe selecionou a opção de motor errada após a pré-temporada. Não muito tempo depois, os engenheiros descobriram que o problema na unidade inibia o ponto mais forte da moto, a velocidade em curva. Com a inércia alta no virabrequim, a versão 2017 da GSX RR se tornou uma espécie de máquina de sair de frente. E aí, os resultados falam por si só. O time passou o ano sem pódios e ainda teve que amargar ver Rins fora por 5 GPs após o espanhol quebrar o antebraço em Áustria. Mas aí, com as concessões de volta em 2018, o time mostrou porque era um dos melhores da MotoGP de novo. Depois de desenvolver a moto bem no inverno, a Suzuki foi para o pódio em 3 das primeiras 4 provas. No fim, Rins terminou o ano com 5 pódios em quinto e Iannone com 4 em décimo. O resultado, aquém do esperado, custou o emprego do italiano, que foi para a Aprilia e o resto é história. E foi aí que, para o lugar do Iannone, a Suzuki resolveu apostar em mais um novato. Um cara que tinha sido campeão da Moto3 também, assim como o Viñales, e também fez um ano só de Moto2 também, assim como o Viñales. Ele era ninguém mais, ninguém menos que Joan Mir. Sua adaptação foi complicada, com diversas quedas em 2019, incluindo uma na volta de apresentação em Le Mans e uma fortíssima nos testes pós-GP da República Tcheca, na qual sofreu uma contusão pulmonar e ficou fora de 2 GPs. Já do outro lado do box, Alex Rins seguiu um bom momento em 2019, conseguindo na terceira etapa simplesmente derrotar Valentino Rossi em um mano a mano, faturando sua primeira vitória na MotoGP, a primeira da Suzuki desde 2016 e se tornando o primeiro piloto a vencer em Austin, que não Marc Marques, que caiu naquele dia. Porém, mais adiante na temporada, agora com Marques na pista, Rins venceu uma das corridas mais sensacionais dos últimos anos em Silverstone, batendo 93 na linha de chegada por apenas 13 milésimos. Histórico. No fim, Rins foi o quarto no Mundial, com Mir em 12º. E aí chegou 2020, né, um dos anos mais estranhos, né, se é que a gente pode dizer aí, da história da humanidade, e um ano altamente bizarro na MotoGP. E quem é que estava lá para aproveitar o infortúnio dos outros? Ela mesma, a Suzuki, e no ano do seu centenário. Depois de passar da pior parte da pandemia, a Suzuki iniciou a temporada mal, com uma queda de Mir e uma contusão de Rins, que sequer chegou a largar para o primeiro GP. As coisas começaram a melhorar apenas na Áustria, quarto GP do ano, quando Mir conquistou seu primeiro pódio na carreira, em segundo, após passar Jack Miller na última curva. Na semana seguinte, ele caminhava para uma vitória tranquila, até que Viñales causou uma bandeira vermelha após perder os freios de sua Yamaha. Líder por 2,5 segundos, ele não tinha pneus novos para relargar e foi o quarto colocado.
Mas essas corridas na Áustria serviram para mostrar para todo mundo que a Suzuki tinha uma arma poderosa na mão. Ela era a ação na segunda metade das corridas. Enquanto classificações não eram o ponto forte da GSX-RR, a moto, em uma clara relação de causa e consequência, a partir da metade das corridas sempre tinha mais vida nos pneus e possibilitava aos pilotos fazer ultrapassagens para se recuperar. Se aproveitando disso, Mir foi de 8º para 3º e de 11º para 2º na rodada dupla de Misano. Já na Catalunha, pela primeira vez desde 2007, a Suzuki conseguiu colocar duas motos no pódio, com Mir e Rins em 2º e 3º, após largarem de 8º e 13º. Na primeira das duas provas em Aragon, Mir assumiu a liderança do Mundial pela primeira vez, se aproveitando de uma crise de Yamaha e Fábio Quartararo, e disparou na ponta. Ele conquistou 2 terceiros lugares em Aragon e venceu pela primeira e até hoje única vez na MotoGP na primeira das 2 corridas em Valência, o GP da Europa. Na semana seguinte, ele simplesmente faturou o título em 7º, após 2 quedas seguidas de Quartararo nas provas de Valência. Pois é, de maneira bizarra a gente pode dizer, a Suzuki foi campeã de pilotos e construtores naquele dia em Valência. Foi merecido, é claro, mas o time nunca apresentou uma velocidade na pista que conseguisse justificar a conquista desses 2 títulos com uma prova de antecedência. Para você ter uma ideia, o Mir é o único campeão da história que, durante a campanha do título, não se classificou na primeira fila em nenhuma prova. Então, o que se passou? Além de 2020 e seus acontecimentos mundo afora por si só já terem representado muita coisa, aquela temporada ainda teve a contusão de Marc Marquez, campeão de 6 dos últimos 7 mundiais ali, o tirando de combate após seguidos erros em sua recuperação. Também tivemos os novos pneus traseiros mais macios da Michelin, que esquentavam e se desgastavam demasiadamente em motos V4 pela maior aceleração. E por último, tivemos as mancadas da Yamaha, que trocou peças homologadas em seu motor defeituoso após falhas com Rossi e Morbidelli em Jerez e foi punida com a dedução de pontos. Ela ainda se viu obrigada a retirar 2 motores de cada piloto da alocação anual de 5 e por isso viu Viñales sendo obrigado a largar dos boxes em Valência por estourar o limite de motores. Ou seja, tivemos uma espécie de tempestade perfeita. Por outro lado, a Suzuki sempre fez muito com pouco. Sem time satélite, sempre coube aos pilotos oficiais testar peças e acertos novos. Além disso, o time nunca chamou pilotos, de certa forma, consagrados, exceto Iannone em 2017. Basta eu dizer que os 3 pilotos a conseguirem vencer corrida com a GSX-RR, todos eles a Suzuki trouxe da Moto2, nenhum foi contratado dentro da MotoGP. E no fim das contas, a operação da Suzuki conseguiu ser campeã na MotoGP de uma maneira tão concisa que rendeu uma oportunidade única para o seu chefe de equipe na época. David Brivio foi contratado pela Alpine na Fórmula 1 como diretor de competições para dar os inputs de como utilizou de maneira racional os recursos da montadora, levando para o time francês uma expertise que claramente sofria por não ter, vide ter pago 25 milhões de dólares por ano para o Daniel Ricciardo sem ter um carro competitivo. Mas levando à risca a filosofia de economizar recursos, a Suzuki para 2021 não colocou ninguém no lugar do David Brivio, a equipe ficou sem chefe na sua base europeia. Seu posto ficou a cargo de Shinichi Sahara, líder do projeto da marca na MotoGP, e os efeitos da falta de um gestor apareceram. Sem o direcionamento de um chefe dentro da cultura europeia, o time não fez progressos técnicos esperados e jamais conseguiu disputar vitórias seriamente. Mir foi mais uma vez consistente, conquistando 6 pódios e ficando em 3º no Mundial. Já Rins, cometendo muitos erros, teve 7 zeros durante a temporada, 5 deles seguidos, incluindo uma bizarra contusão no pulso após bater em um caminhão treinando de bicicleta na pista da Catalunha. Assim, com somente um pódio, o espanhol foi apenas 13º no Mundial. Mas 2022 parecia que tinha trazido o passo da performance que o time tanto precisava. Livio Suppo, ex-chefe de equipe campeão por Ducati e Honda, havia assumido a direção da Suzuki. Sua chegada coincidiu com uma nova evolução do motor da GSX-RR e com a continuidade de Mir e Rins, grandes resultados eram esperados. Parecia tudo certo para uma nova tentativa de brigar por vitórias e títulos, mas só parecia. Logo depois de Alex Rins dividir a liderança do Mundial com Fábio Quartararo após o GP de Portugal, a Suzuki, após o GP da Espanha, comunicou à equipe que estava saindo da MotoGP durante o teste pós-GP da Espanha, na segunda-feira. Os motivos para a saída, de acordo com a cúpula da marca, que, diga-se, jamais foi vista em autódromos fora do Japão, ou seja, não se envolvia muito com as corridas, foram os efeitos financeiros no mundo pós-Covid e os esforços para se adequar às mudanças no meio automotivo que fizeram a Suzuki aumentar seus investimentos em pesquisa. De uma hora para outra,
a cúpula central da empresa tomou friamente aí essa decisão de sair da MotoGP e sair pagando uma multa ainda por cima para a Dorna, já que eles tinham um acordo para ficar na MotoGP, tinham acabado de assinar em 2021 um acordo para ficar na MotoGP até 2026. E de fato, a Suzuki nunca teve o maior dos orçamentos, o que faz o título de 2020 ser ainda mais valorizado, mas também faz a gente entender uma das áreas na qual a equipe falhou nesse último período. Nos últimos anos, a Suzuki contou com patrocínios da Monster e da Estrela Galícia, porém seu principal patrocinador seguia sendo a Extar, que é um óleo lubrificante da própria Suzuki. Ou seja, a montadora bancou a conta inteira quase sozinha por toda a década. Isso, quando chega na mão de alguém que só sabe ver números lá em cima da empresa, acaba do jeito que acabou. Na pista, a temporada da Suzuki após o anúncio foi de mal a pior. Com seu pessoal focado em conseguir novos empregos dentro do paddock da MotoGP, nos 4 GPs seguintes, a fábrica conseguiu apenas 13 pontos. Para piorar, com contusões de Rins e Mir, o time perdeu seus pilotos principais por algumas provas durante a temporada. No entanto, a saída da equipe no Mundial foi precedida por corridas fantásticas no fim do ano. Alex Rins triunfou em uma prova sensacional na Austrália, lutando contra motos mais velozes de reta que a Suzuki e venceu mais uma vez na última etapa, em Valência, dando à Suzuki a vitória em seu último GP de maneira poética. Porém, de forma triste, a montadora não voltou atrás, e seu legado, todos os canais do time, site e redes sociais, foram apagados após a virada de 2022 para 2023. Além disso, muitas das motos da equipe serão destruídas para que a marca não tenha que pagar impostos de importação para o Japão. Enfim, essa foi a história desse stint mais recente da Suzuki na MotoGP. Dizer o quê? Uma grande perda para o esporte, sem sombra de dúvidas. Esse time sendo tão bom quanto era, fazendo muito com tão pouco. E agora com essa situação global, a Suzuki visando aí investimentos em novas tecnologias, em eletrificação, eu sinceramente não vejo eles voltando em um futuro próximo aí à MotoGP. Espero estar errado, mas eu realmente não vejo. Enfim, rumo ao marketing verde da eletrificação, chega de querer aparecer correndo de moto. Por esse vídeo é isso aí, muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever aqui nesse canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!